Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula 2 sobre a nossa maratona de sombras. Olá, Raine. Microfisioterapia, boa noite. Rangel, olá, Rangel. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vai me dando um ok aí, como é que tá o áudio, como é que tá aí a imagem, se tá tudo legal aí pra vocês. Vai me dar um feedback aí pra ver se tá tudo certo. Pra gente dar início aí à nossa aula de hoje. Olá, Darlene. Ivani Quirino. A Raine disse que a mamãe está marcando presença. Olá, mamãe da Raine, seja bem-vinda. A Darlene disse que o áudio está legal. Vou dar só mais um minutinho aqui para o pessoal ir entrando, para a gente dar início aí à nossa aula. Quem assistiu a aula 1 aí? Gostaram aí do tema das sombras? Eu sou suspeito para falar que eu adoro esse tema de sombras. É um tema maravilhoso. A turma de Pompéu está em peso. Bom, hoje nós vamos falar então sobre as sombras nos relacionamentos. Quem está chegando agora, primeira vez na nossa aula, né? A Darlene disse que gostou. Gratidão, Darlene. Bom, quem está chegando agora aí na nossa aula, né? Essa aula de hoje é a aula 2 sobre sombras. Quem não assistiu a aula 1, não se preocupa, ela está gravada a aula 1. Dá para vocês voltarem lá. Eu vou trazer de uma forma aqui de que quem não viu a aula 1 não vai ficar perdido. Então vou fazer aqui um breve resumão aqui sobre a introdução e vou dar sequência, né, no tema das sombras. Então quem está chegando agora, não viu a aula 1, pode continuar, depois pode ir lá no perfil do IGVT do Instagram, conferir a aula 1. Além da introdução da aula 1 de sombras, temos 2 lives lá também sobre sombras, então se vocês quiserem aprofundar, tem conteúdo no perfil do IGVT, tem várias lives lá com vários temas, lá vocês podem assistir. A aula de autossabotagem também, uma espécie de assunto de sombras também, tá lá salvo também, vocês podem conferir. E quem está chegando agora, esse mês preparei para vocês uma sequência com 4 aulas, né? Escolhi o tema de sombras esse mês, porque sombras é um assunto maravilhoso, muito legal, né? Que permite a gente estar trabalhando internamente, essa viagem interna da gente se descobrir, né, descobrir um pouquinho sobre a natureza das nossas escolhas, né? Então sombras é um assunto maravilhoso e eu resolvi deixar para vocês aí 4 aulas super interessantes aí, dividir em 4 aulas. A primeira foi então a introdução sobre as sombras. A de hoje a gente vai falar aí sobre as sombras nos relacionamentos, né? Várias pessoas me pediram inbox para poder fazer um evento sobre relacionamento e muitas pessoas me pediram de sombras. Então eu vou unir tudo e a gente vai falar sobre as sombras no relacionamentos. Então a primeira aula foi a introdução. Hoje a gente vai usar então o assunto de sombras aplicado aos relacionamentos. Na próxima semana teremos a aula 3, que vai ser a sombra coletiva, né? Um tema também muito legal, né? Então quem está dando sequência aí, convido vocês para derem sequência aí nas aulas. E na outra semana, tem no meu perfil lá as datas das aulas, vai ter a aula 4 aberta para perguntas, né? Então eu vou estar trazendo vocês para interação, né? Vocês também podem perguntar durante a aula 2 e a aula 3 também, a gente vai respondendo. Agora já a aula 4 vai ser só para tirar dúvidas, ok? Então, vamos dar sequência. Né? Quem chegou depois aí, eu não falei o nome, fica aí um beijão, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar sequência então aí às nossas aulas. Então, para quem não assistiu a aula 1, para não ficar muito perdido, e para quem assistiu também,
e refrescar um pouquinho a memória, eu vou fazer um resumão aqui, né, sobre a introdução das sombras, que foi a aula 1, para a gente dar sequência aí falando sobre os relacionamentos, né? Então, quem tiver perguntas pode ir deixando aí também, que eu vou respondendo à medida que eu vou lendo aqui as perguntas, e eu vou dando sequência aqui aos temas. Bom, então, introdução às sombras, né, fazendo esse resuminho. Sombras, o que são sombras? Sombras são aspectos psicológicos, né, que nós reprimimos, né? Então tudo aquilo que o ego reprime, né, é jogado para a sombra. Então é uma personalidade reprimida. Então o ego não é uma terceira pessoa, não é uma possessão. O ego são personalidades nossas mesmos, né? Então são nossas personalidades, parte do nosso caráter que vai sendo desenvolvido ao longo da nossa experiência, né? Então desde que nós nascemos nós vamos gerando o nosso caráter pessoal, né, o nosso ego, o que nos individualiza, né? Então todos, quando viemos da mesma fonte, nós vimos de uma totalidade, onde o que nos diferencia uma pessoa da outra é o nosso ego, né? Então é o que faz a minha centelha divina Henrique ser diferente da centelha divina João, Maria, José. Então o que nos diferenciam são os nossos egos. E o ego, ele quer se expressar, é ele que interage com o mundo externo e com nós mesmos. E essa parte do ego que é reprimida, essa personalidade que não é mostrada para o mundo e muitas das vezes nem para nós mesmos, são as sombras, né? Olá, Alessandra, boa noite. Tatiana, Letícia também chegou aí. Sejam todas bem-vindas. Então, a sombra, o que é a sombra? Quem é a sombra? A sombra é o ego, porém, a parte que não se expressa. Então, o ego, ele é uma moeda de duas faces, né? Então, a face que se expressa é o ego e a face reprimida é a sombra. Então, sombra não como eu disse, não é uma possessão, não é uma terceira pessoa, somos nós mesmos, é aquela parte que não interagimos, né, que escondemos então do mundo externo e de nós mesmos, né? Na internet tem muito pouco conteúdo sobre sombras, infelizmente, porque é um assunto assim maravilhoso. Outra questão também, que é um tabu, que é um ponto de vista que seria interessante ser olhado por um outro lado, que por ser um aspecto psicológico, as pessoas acham então é só psicólogo que tem que estudar sombras. Não, gente, sombras, eu falei na última aula, sombra tinha que ser explicado na escola, desde de infância. Por quê? Sombra, na internet, uma análise que vocês vão achar muito é a questão do efeito espelho, né? Eu vejo no outro aquela verdade sobre mim que eu reprimo, né? Então, um dos temas de sombra é o efeito espelho. Mas não necessariamente não é só isso, né? Claro que está certo esse raciocínio, é maravilhoso também essa abordagem do tema das sombras, só que o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês aqui seria uma viagem mais profunda, né? Então seria a parte não que escondemos do mundo externo. Eu gostaria de fazer uma análise aqui, principalmente hoje que a gente vai falar bastante aí sobre a sombra nos relacionamentos, são a parte que nós escondemos de nós mesmos, aquela verdade sobre nós mesmos que é reprimida por nós. E a sombra, por ser um aspecto psicológico e que está por trás das nossas escolhas, né, que tem uma influência em como que nós interagimos com o mundo externo, como nós mesmos, e também como que nós fazemos as nossas escolhas e como que nós também criamos a nossa realidade, né? Então, por isso que é um assunto da gente entender. E o primeiro ponto que eu gostaria muito de frisar, antes da gente começar a desenvolver o raciocínio aqui na questão dos relacionamentos, é um ponto que eu falei na última aula, falei nas outras lives, eu gostaria de reforçar aqui, que é um ponto que, se for bem entendido, bem absorvido e bem aplicado na prática, vai ajudar muito vocês no dia a dia de vocês. Que a primeira questão é o seguinte: é vocês entenderem que nosso corpo físico não existe apenas uma persona por trás dessa casca, desse corpo físico. Existem várias personalidades, né? Eu sempre uso o exemplo lá do ônibus, né, de um carro na estrada.
o carro vai se desenvolvendo pela estrada e a maioria das pessoas acham que tem um motorista e essa decisão desse motorista que vai influenciar no caminho que o carro vai seguir, né? E é ele que toma as decisões, é uma tomada de decisão dentro de um carro e esse carro vai responder a essa uma tomada de decisão, né? O nosso corpo. As pessoas acreditam que nós, seres humanos, somos dessa forma. Lei do engano, porque dentro dessa casca ser humano existem várias personas, várias personalidades, né? Com várias vontades diferentes. Então isso explica um pouquinho aquele momento que você quer fazer uma coisa e na mesma hora você quer fazer outra, tá de folga, não sabe se descansa ou se vai arrumar a casa, vai almoçar, não sabe se come carne ou se come verdura, se vai tomar suco ou vai tomar refrigerante, se vai assistir um filme de comédia ou se vai assistir um filme de terror. Ó, tem várias vontades internas. Cada vontade dessa é uma personalidade querendo se expressar através desse corpo. Então, no exemplo do carro, é como se tivesse vários motoristas, né? Então aí a gente já começa a entender um pouquinho dos nossos conflitos, né? Então, se a gente tem um carro passando pela estrada, seguindo um caminho, e com várias opções de trajeto, de rota, né? Um quer virar para a esquerda, outro quer virar para a direita, o outro quer frear, o outro quer seguir em frente, o outro quer ir a 200 km por hora, o outro quer ir a 30. Imagina várias dessas vontades dentro de um único carro que está seguindo ali pela estrada, né? Então isso aí vai dar um problema danado, né? Então esse carro, ao se deslocar ali pela via, ele vai passar por alguns problemas, né? Então o nosso corpo é a mesma coisa. Nós temos várias personalidades e essas personalidades estão ditando então as nossas escolhas e criando também a nossa realidade, né? O como que isso influencia, o como que as escolhas influenciam, isso aí é um assunto para outras lives, é um assunto bem extenso, né? Eu já fiz um pouquinho dessa abordagem em algumas lives aqui, né? Fica o convite também aí para quem quiser aprofundar nessas questões com temas mais específicos, né? Nós temos a nossa comunidade Criando Destino, que é uma comunidade online, onde vocês, membros, têm aulas exclusivas, onde a gente vai desenvolvendo umas linhas de raciocínios, né, durante os meses, com aulas exclusivas para os membros, né? Quem quiser saber mais, também dentro da comunidade você escolhe a aula que você vai ter, as aulas ficam gravadas, então onde a gente vai aprofundando. Quem quiser saber mais, no perfil, no meu link na bio do meu Instagram, tem o link onde você pode acessar e experimentar grátis por 7 dias, né, e a mensalidade é R$ 44,00 por mês, e você ainda tem aí uma garantia de 14 dias. Então, além dos 7 dias que você pode experimentar grátis, inclusive hoje tem aula, viu, gente? 8h30, quem quiser ainda fazer parte, ainda dá tempo. Às 8h30 tem aula lá hoje. Pode acessar lá 7 dias gratuitos, pode experimentar a plataforma para ver se você gosta. Se quiser assinar, ainda tem mais 14 dias de garantia, então vocês podem aproveitar bastante. Quem quiser ainda dá tempo, porque hoje tem aula lá ainda. Mas aí, voltando no nosso tema, o como que as nossas escolhas influenciam na realidade, tema para outras lives, mas o que eu gostaria de frisar é isso. As nossas vontades, as nossas personalidades, elas influenciam tanto na nossa criação da nossa realidade, como também na nossa tomada de decisão. E como que isso tem a ver, então, Henrique, com os nossos relacionamentos? Por que uma pessoa pode se frustrar no relacionamento amoroso? O que a sombra tem a ver com isso? Bom, como que nasce uma sombra? Falei um pouquinho na introdução, vou desenvolver esse raciocínio para a gente trazer para a questão do tema dos relacionamentos. Primeiro vamos partir dos seguintes pressupostos. A nossa consciência cria a nossa realidade, a nossa consciência ela tem vários aspectos que contribuem para a nossa consciência, e um desses aspectos é as nossas personalidades, que nós temos então o ego, a nossa centelha divina, e o outro lado da moeda do ego, que é a sombra, que é a parte reprimida pelo ego. Então o ego ele pode reprimir tanto uma vontade, um desejo, um sentimento, uma sensação, uma crença, um comportamento. Tudo isso que é reprimido vira uma sombra. E o fato dela estar reprimida não quer dizer que ela não tem influência nas nossas escolhas, tomadas de decisões e criação da realidade. Muito pelo contrário. Ela não assume o volante enquanto o ego está no controle. Mas no momento que o ego dá uma cochilada,
essa personalidade reprimida ela vem à tona. Eu usei o exemplo lá de uma criança que está brincando e a mãe chega e dá uma ordem e manda a criança parar a brincadeira. Então naquele momento, vamos supor então que naquele momento o ego daquela criança queria mandar a mãe para aquele lugar, mas aí no momento que ele ia mandar ele freou. Opa, não posso mandar a mãe para aquele lugar. Ou seja, por medo de apanhar, né? Ou seja, por uma questão de respeito, mas independente do motivo, ela reprimiu essa vontade, né? Ela freou. O fato dela frear não quer dizer que essa personalidade que queria mandar ela para aquele lugar não exista. Ela foi reprimida. Ela só não vai mandar a mãe enquanto o ego estiver racionalizando aquele movimento. Mas a vontade de mandar a mãe para aquele lugar existe, aquela personalidade, e ela fica ali no cantinho dela, reprimida, esperando uma oportunidade para que ela se expresse. Então é por isso que essa criança, então, engoliu seco, não mandou a mãe para aquele lugar, chega na escolinha, o primeiro que dá um esbarrão nela, ela manda o coleguinha para aquele lugar. Ou seja, quando ela expressa agressividade com aquela criança ali, com o coleguinha, é uma personalidade reprimida em algum momento. Claro que existem N variáveis, né, várias outras situações. Aqui eu estou pegando um exemplo, né, não vai ser unânime para todos os casos esse exemplo. Né, então eu estou usando aqui só para a gente ilustrar, para a gente entender como que nasce e como que é reprimido. E essa vontade, o fato dela se expressar e ter mandado o coleguinha para aquele lugar, não quer dizer que, pronto, ela se expressou, então está resolvido, né? Não. Falei um pouquinho também na introdução que o alimento, a energia que move uma sombra, né, ela é movida pelos sentimentos. E sentimento, seja positivo ou negativo, sentimento é sentimento, né? Então ela pode alimentar tanto de uma sensação positiva, por se expressar, e agora ela tem prazer em mandar as pessoas para aquele lugar, porque ela se saciou daquele prazer em se manifestar, ou por ela não se manifestar. Então aquela pessoa politicamente correta que não posso xingar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e a sombra fica ali, se alimentando daquela raiva, daquela repressão, daqueles sentimentos negativos ali, por ela não se expressar. Então ela expressando ou não se expressando, desde que isso gere emoções, sensações e sentimentos, ela vai inflar essa personalidade. E quanto mais ela infla, mais força ela ganha, e qualquer brecha que ela tiver, ela se expressa. A gente percebe isso na prática com as pessoas ao longo da vida, como que, né, a sombra mesmo ela é conhecida como a crise da meia-idade, né, conhecido como uma das características da sombra. Né? Então, quando chega determinada idade, essa sombra está tão inflada de tanta repressão, tanta frustração, tanta rejeição, tanta carência, tanta culpa, tanto ódio, que qualquer oportunidade ela estoura. Né? Um homem, por exemplo, que recebeu ordens a vida inteira do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, e ele não podia se expressar ali, tinha que abaixar a cabeça e atender aquilo tudo. Né? Reprimiu essas vontades, gera uma sombra gigantesca. Depois, quando ele vai para o trabalho, ele recebe ordens no trabalho, ele não pode expressar essa indignação, ele reprime tudo isso. Aí quando ele chega em casa, se a esposa fala com ele, esquenta o arroz aí para mim enquanto eu vou tomar um banho, ele já recebe isso como uma ordem e ele já estoura com a esposa. Você está querendo mandar em mim? Você está achando o quê? Quem é você para mandar em mim? Quem que brigou com a esposa? Né? Não foi ele, foi uma sombra dele que pulou ali naquele momento. Então, que fiz um breve resumo, só para a gente entender um pouquinho desse caminho, né? É muito mais profundo que isso, mas aqui, de acordo com o tempo que a gente tem, vou dar o meu melhor aqui para a gente trazer esse conteúdo para ficar bem claro para vocês. Ainda teremos mais 2 aulas, dá para a gente tirando as dúvidas que forem ficando, mas vou desenrolando o conteúdo. Se for ficando dúvida, se tiver confuso, vocês podem dar a sugestão de vocês aqui, que eu vou dosando o conteúdo aqui, tá? O conteúdo é para vocês, então fiquem à vontade aí para vocês irem me sinalizando. Então beleza, vamos lá para os nossos relacionamentos. Então a gente entendeu aqui até agora que as nossas personalidades reprimidas desde a infância, independente de quanto tempo se passou, no nível da nossa consciência, o tempo ele é linear para a nossa visão material,
né, para a nossa percepção material. Né? Então aqui tem ontem, semana passada, 1 ano, 10 anos, quando tinha 8 anos, o tempo corre de uma forma linear. Mas no nível da nossa consciência, a física quântica vem demonstrando isso, né, com os experimentos lá de Alan Aspect, né, a existência da não localidade, né, a conexão, a comunicação entre as partículas que acontece de forma instantânea. Então já fisicamente já é demonstrado que é um nível quântico não local, não existe distinção do tempo. O tempo não corre linear como aqui, né? E o Einstein também já tinha demonstrado que o tempo ele é relativo. Então no nível da nossa consciência não tem espaço e tempo, é um eterno agora, né? Então essa repressão de 10 anos de idade, ela está acontecendo agora na nossa consciência. É por isso que a gente vê adultos fazendo pirraça como criança, com comportamentos infantis, né, ficando triste, expressando emoção. Né, vocês podem perceber, quem já fez terapia, né, que quando acessa um trauma lá de 8 anos de idade, com 10 anos, ela expressa a emoção, ela chora, ela sente aquilo novamente. Por quê? Porque isso está aí. Né? Por isso é importante buscar uma terapia, trabalhar essas questões. A maioria das pessoas fala, não, isso já passou, esqueci, já perdoei. Tudo bem, você perdoou agora com a sua personalidade, que já entendeu, olhou o ponto de vista dos seus pais, de quem te magoou lá atrás. Tudo bem, essa personalidade sua entendeu. O tempo linear aqui na matéria passou, mas no nível da consciência, o trauma está aí. Aquela criança reprimida, ela está chorando por causa desse trauma. E se essa criança reprimida está aí indignada, insatisfeita com algum movimento, ela dá um pitaco na sua realidade. Ela toma decisões também por vocês em determinado momento. Né? Ela pode não assumir a todo momento, enquanto o ego está ali no estado de vigília. Mas a hora que o ego baixa a guarda, essa personalidade vem à tona e ela influencia na tomada de decisão. Né? E por no nível da nossa consciência ser um eterno agora, essa personalidade está aí. Né? E onde que ela interfere nos nossos relacionamentos? Vamos fazer um outro exemplo aqui para a gente ilustrar. Imagina a seguinte situação. Uma criança que, em determinado momento, os pais se separaram, com 10 anos de idade. Né? Vamos supor que é uma menina. Eu vou usar a menina como exemplo, porque a maioria das pessoas que reclamam dos relacionamentos são as mulheres. Então, eu vou usar um exemplo aqui que é muito comum, né? É muito comum, que talvez faça sentido para muitas pessoas, então eu vou trazer esse exemplo para a gente ilustrar. Né? Como eu disse, claro que tem várias variáveis que vão interferir aí, nesse processo e no resultado de cada um. Mas vou usar esse exemplo aqui para a gente poder estar ilustrando. Vamos pegar uma criança então, uma menina com 10 anos de idade, e os pais estavam passando ali com um processo de separação, os pais já não se davam bem, mas a criança ela está brincando, ela não fica analisando o relacionamento dos pais, né? Ela está ali brincando, conversando com os amiguinhos, fazendo exercício de escola, então ela não tem essa questão de ficar percebendo se o relacionamento dos pais está bom ou não. Mas o pai falava assim com ela, falou assim, nossa, se você não comer tudo, papai vai embora. Se você fizer bagunça, papai vai sumir. Se você não comportar direitinho, papai vai arrumar um outro neném para ele. Essas brincadeirinhas, né? Essa chantagem emocional que sem julgamentos. Né? Isso é normal em todas as famílias. Sempre tem essas brincadeiras. Mas pega aquela criança lá que escutava isso lá com 10 anos de idade. Ela fica com aquilo na cabeça. E aí em um determinado momento os pais, ou o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai, ou porque eles já não se dão bem um com o outro, seja lá por qual motivo, eles decidem se separar. E naquele dia o pai não volta mais, né? Separou. E aí a criança, ela começa a fazer o seguinte raciocínio. Papai falou que se eu não me comportasse ele ia sumir, que ele ia arrumar outra criança. Eu fiz bagunça semana passada, agora ele terminou com a mamãe, será que é minha culpa? Será que eu tenho a ver, eu sou culpada pelo término do relacionamento dos meus pais? Né? Isso, pessoal, estamos analisando o ponto de vista da criança. Não dessa criança lá adulta que depois entendeu que o pai não estava dando certo, ou o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai, não teve nada a ver com ela. Nós estamos fazendo essa análise no ponto de vista da criança de 10 anos. Né? Então ela chega à conclusão, seja por qual for o motivo,
que ela teve teve responsabilidade ali pela questão do término dos relacionamentos dos pais, né? Ou seja, por isso, vou usar um outro exemplo também muito comum, né? A mãe faz certos comentários. Nossa, a mamãe tinha um corpo bonito e depois que eu engravidei de você, a mamãe nunca mais voltou ao corpo, né? Então a criança começa a ficar com culpa ali por ter danificado, entre aspas, o corpo da mãe, e depois ela faz algum raciocínio ali, criança sabe como que é, né? Então ali ela deduz que porque a mamãe ficou feia, o papai arrumou outra, né? Então ela fica culpada porque por ela ter sido, né, o motivo da gravidez, e por causa da gravidez faz aqueles cálculos, né? Mas independente do raciocínio que ela fez, ou foi porque ela fez bagunça, porque ela não juntou os brinquedos, porque não passou de ano, porque danificou o corpo, engordou a mãe na gravidez, seja qual for o motivo, né? Ou porque ela não é boa o suficiente, porque ela não é uma boa criança, porque ela não é obediente, seja qual for o motivo, ela chega à conclusão que ela tem responsabilidade no término do relacionamento dos pais, né? E aí, isso começa a doer na criança. Então, o que o ego começa a fazer? Ele começa a racionalizar, fazendo um resuminho, não sei se eu falei disso na última aula, mas nós temos dois mecanismos que são principais aí na nossa tomada de decisão e no formato da nossa personalidade, que é a nossa razão e a nossa emoção. Emoção, estamos falando dos sentimentos, e a razão dos nossos padrões mentais, né? Então vamos supor que essa criança, nesse nível emocional dela, ela alimentou ali muita tristeza, muita culpa, muita injustiça, muita rejeição por causa do término do relacionamento dos pais. Ela se sentiu culpada. Essa dor emocional, o que ela vai fazer? Ela vai usar o mecanismo mental, a razão dela, para justificar essa dor emocional. E ela vai começar a usar argumentos para reprimir esse sentimento. E aí onde ela vai começar a falar assim, não, mas eles não estavam dando certo mesmo. Seja qual for o motivo, ela vai usar a razão para bloquear a emoção, né? Quem nunca percebeu isso? Posso que vocês fizerem uma breve olhadinha para dentro, vocês vão perceber ou em vocês ou em alguém que seguinte comportamento. Aquela pessoa, sabe que é muito comum naquele seriado do Chaves, né? Eu não queria mesmo, né? A pessoa queria ali o pirulito, a hora que ela lambeu o pirulito caiu. Ela ficou triste porque o pirulito caiu. Só que aí o mental já entra na hora a razão para justificar, né? Eu falo assim, não, eu não queria, não estava doce demais também esse pirulito. Esse é um exemplo da razão reprimir a emoção. Percebe? Essa vontade, então, nesse exemplo do pirulito, ela reprimiu a frustração de não ter chupado o pirulito. Entende? Então a gente percebe que as pessoas falam assim, eu tô ganhando pouco, mas tá bom, né? Isso é um exemplo de uma repressão. Tem uma personalidade ali, né? Claro que existem outras variáveis, mas aqui só é para a gente ilustrar. Então a gente pode perceber isso tanto num exemplo simples desse, do pirulito. Ganhei um pirulito, lambeu o pirulito, caiu. Tô triste que o pirulito caiu, aí já entra a razão para não sentir a tristeza, a frustração porque caiu. Não, estava doce mesmo, nós dá diabetes, né? Isso vai aumentar a glicose, vai dar cárie no dente, né? Nesse exemplo já temos duas personalidades. Essa personalidade que se frustrou pelo pirulito ter caído gera uma sombra reprimida. Enquanto a razão ficar bloqueando, reprimindo essa frustração por não ter chupado o pirulito, essa repressão ela existe. E essa sombra reprimida por não ter chupado o pirulito pode vazar em qualquer outro momento da vida dela. Agora, ela vai usar a razão para justificar o porquê ela não chupou o pirulito e porquê não importou porque ele caiu no chão. Mas essa sensação de frustração, ela pode agora não ser expressa no pirulito. Mas essa frustração vai expressar em outra área. Aí é onde ela fica frustrada porque ela não tem o carro que ela queria ter, ela fica frustrada porque não conseguiu assistir o último capítulo da novela, ela fica frustrada por outros movimentos, né? Quem que manifesta essa frustração? A sombra se expressando. Então, da mesma forma que a gente pode fazer essa análise num movimento simples, como chupar um pirulito, a gente pode fazer como um fato marcante, como a separação dos pais. Então, se a gente pega essa criança,
que se culpou e reprimiu uma responsabilidade no término do relacionamento dos pais, e gente, fiquem atentos a essa informação, tá? Não é porque a criança se sentiu responsável que isso seja uma verdade absoluta, tá? Porque se a pessoa olha para esse movimento alimentando as culpas, piora ainda mais a situação, tá? Então nem sempre, ela não é que ela tem que ter realmente um dedo ali na separação dos pais, tá? Se ela teve influência ou não na separação dos pais, não importa. O que importa é como que aquela criança percebeu isso. Nesse exemplo que eu trouxe mesmo, a criança não tem nada a ver com a separação dos pais. O pai separou porque viu ali que não dava mais certo com a mãe, arrumou um emprego em outro lugar, arrumou outra família. Não tinha nada a ver com a criança. Mas se para ela, no ponto de vista dela, com os argumentos que ela tinha, se para ela aquela repressão, aquele movimento ali dela, as atitudes dela, teve influência no término do relacionamento dos pais e ela se culpou por causa disso, aí vai ter uma influência no resto da vida dela, né? Então, voltando nesse exemplo, ela se culpou pelo término dos relacionamentos dos pais e ela reprimiu isso. Aí ela usa a razão para justificar tudo isso. Mas ali temos uma personalidade que nasceu ali, uma criancinha de 10 anos que se culpa pelo término do relacionamento dos pais. Os anos vão passando, essa vontade nunca é expressa, isso nunca vem à tona, porque toda vez que o ego vem aquela vozinha para a sombra falar ali, ó, mas ó lá, lembra lá do papai, terminou com a mamãe, foi minha culpa. O ego já, opa, não teve nada de culpa disso, já vai buscar os argumentos e vai jogando concreto. A criança faz 11, 12, 13, 15, 20, 30 anos e toda vez que vinha a possibilidade dela tocar nesse assunto, ela reprime, né? Então, quando chegou 30 anos, todas as outras personalidades que foram se originando dentro desse corpo físico dessa criança vão gerando várias personalidades. Agora ela tem uma personalidade que estuda, tem uma personalidade amiga, tem uma personalidade que começou a desenvolver uma atividade educacional ali estudando na escola, tem uma personalidade que começou a desenvolver profissionalmente. Então nós temos agora um monte de personalidade. E aquela personalidade lá atrás da culpa do relacionamento dos pais está lá. Está lá guardadinha, né? Querendo expressar a todo momento. E toda vez, lembra que eu falei, ela não pode expressar, sente algum sentimento, se alimenta com aquilo, ela dá uma inflada, né? Então, quanto mais ela vai alimentando isso passou, isso foi com 10 anos, e agora esse tanto de personalidade, lembra o exemplo lá do carro, cheio de gente, agora está cheio de motorista dentro desse corpo físico aqui. E aí, uma das personalidades que está dentro desse corpo, dessa criança, ela assiste um monte de desenho da Disney, é a cultura que a gente vive, né? Ninguém vai conseguir fazer nada de outra questão enquanto não tiver resolvida essa questão do relacionamento afetivo. Então o que essa criança, agora essa adulta agora vai querer fazer? Vai buscar um relacionamento. E aí, lembra que eu falei das personalidades influenciando na tomada de decisão, na criação da realidade, né? Essa pessoa encontrou uma pessoa bacana. Você acha que todas essas personalidades estão em harmonia com esse relacionamento, com essa pessoa que ela achou? Vai depender do resultado. Se ela se mantém com uma pessoa bacana, se ela está feliz no relacionamento dela, legal. Maior porcentagem das personalidades delas estão em harmonia. Agora, e aquela sombra lá atrás? Você acha que dentro daquele corpo físico, uma personalidade que ficou 15 anos se culpando pelo término do relacionamento dos pais, vai deixar que ela agora fique feliz no relacionamento, sendo que ela se culpou a vida inteira por ter sabotado o relacionamento dos pais? É essa personalidade que vai fazer ela tomar decisões, que vai
influenciar no término do relacionamento dela. É essa personalidade que vai falar assim, é bom demais para ser verdade. É essa personalidade que vai influenciar com o colapso da função de onda, lá da física quântica, de criar uma realidade, que ela vai sempre se observar com o relacionamento dela frustrado, com observações negativas e tudo aquilo que vai limitar ela de vivenciar um relacionamento feliz e saudável, né? Então, por essa observação, o raciocínio que a gente faz é o seguinte: se a pessoa está se punindo nos relacionamentos, qual a parte em desarmonia dentro dela que não deixa ela vivenciar esse relacionamento perfeito? Quais as culpas e injustiças ela carregou aí dentro, lá de trás, que no ponto de vista para ela, não deixa ela ser feliz no relacionamento hoje? Quais verdades sobre ela não aceita, ela encobriu por muitos anos, e agora fazendo essa pergunta ela consegue começar a encontrar quais são as dores internas que ela reprimiu, que muitas das vezes nem era uma verdade absoluta, foi apenas uma questão, um ponto de vista mal elaborado por uma criança, tomada lá atrás, que hoje vem influenciando nos resultados práticos dela. Então essas perguntas fazem a gente começar a refletir e observar quais assuntos mal resolvidos lá atrás, quais foram as verdades que ela contou para si mesma para justificar e equilibrar uma disfunção, um desequilíbrio emocional que fez ela tomar isso como uma verdade para a vida dela e vem sabotando os relacionamentos dela até hoje. Porque ela não se permite ser feliz no relacionamento. Então essas perguntas faz refletir bastante no porquê ela veio tomando certas atitudes e certas decisões ao longo da vida, né? Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta aqui. Pessoal, vai me dando ok aí como é que tá o áudio para vocês. Deixa eu ver aqui. Parece que ninguém perguntou por enquanto, não. Então, fiz um resuminho até aqui, né, de como que esses aspectos psicológicos vêm influenciando na nossa tomada de decisão. Esses minutinhos que nós temos aqui, que o Instagram fecha com 1 hora, nós temos alguns minutos, eu gostaria de deixar aberto aqui para vocês perguntarem, deixar para vocês fazerem perguntas. Eu sei que deve ter cutucado algumas coisinhas aí, vocês já devem estar se perguntando, fazendo algumas perguntas aí, refletindo um pouquinho. Vou deixar aberto aqui para vocês perguntarem, eu vou esclarecendo as dúvidas aí. Lembrando que quem chegou agora, essa é a aula número 2, temos a aula 1 da introdução, está no IGVT, do perfil do Instagram, tá? Quem ainda não assistiu pode assistir lá a introdução. Vou fazer o possível para deixar essa aula de hoje também salva. E ainda teremos mais 2 aulas sobre sombras, tá ok, pessoal? Tem lá a data lá na agenda. Quem tiver alguma perguntinha aí já pode fazer. Se não tiver, eu dou sequência aqui no conteúdo. Bom, e dá 2 hipóteses, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Não tem nenhuma pergunta. Bom, então eu vou dar sequência aqui no conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí que eu volto e respondo. Bom, então vocês devem estar se perguntando também, né? Uma das perguntas muito comum que eu costumo resolver. Beleza, Henrique. Então como que faz com essa criança em desarmonia interna, né? Como é que eu vou resolver essa questão, esse dilema, né? Bom, para chegar a essas conclusões e encontrar essas verdades, né, basta olhar para dentro, né? Você olhando para dentro, fazendo as perguntas corretas, né, fazendo uma análise sem julgamentos, uma análise sincera, você começa a se deparar com essa criança interior aí. Você começa a se observar no dia a dia,
viver o momento presente, começar a se observar, ficar atento nas suas atitudes. Quem fez essa escolha? Será que foi o ego? Será que foi uma sombra? Será que foi a essência? Que tipo de personalidade que tomou essa decisão por você? Embasada em quais argumentos? Embasada em quais experiência de vida que essa pessoa, que você tomou essa decisão, né? Ah, Henrique, lindo isso, né? Na teoria é maravilhoso, mas na prática é difícil. Na prática é difícil. Por que é difícil na prática? Porque existe um envolvimento emocional. Então, dá para você fazer isso, olhando para dentro. Um caminho mais fácil para você fazer isso já que o que torna difícil é o envolvimento emocional vinculado ao fato, né? Então, o que atrapalha essa análise é onde entra a questão do julgamento. Imagine todo esse raciocínio que a gente falou, que se a pessoa olha para dentro e depara com essa criança interior, no exemplo aí da menininha, ela olha para dentro e já pula essa sombra da criancinha que teve culpa. Primeiro que a razão vai, se essa dor for muito grande, a razão vai usar tanto argumentos que não vai deixar ela nem ver. E se caso ela consiga ver, dificilmente ela vai conseguir fazer uma análise sem julgamentos desse fato, porque aí entra o vínculo emocional, né? Então a pessoa tem que estar muito bem equilibrada para ela conseguir olhar para dentro e fazer essa análise assim, de uma forma rápida e sem sofrimento, né? Mas dá para fazer. E lembra que um ditado popular, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então ela consegue olhar isso com dor, ou ela consegue olhar isso de forma mais suave. Para ela olhar com uma forma mais suave, né, o ideal é o quê? Ela desassociar emocionalmente. Para isso, né, existem várias ferramentas que podem te auxiliar nesse momento, né, para você desassociar e trabalhar os traumas. Então, quando você olha aí de forma neutra, desassociada. Para isso existe terapia. Né? Terapia é para isso, é para você curar internamente esses padrões emocionais, mentais, aspectos psicológicos. Para isso existe terapia, né? E é uma quebra de paradigma, né? Porque as pessoas acreditam, a maioria delas, né, na nossa sociedade, a gente é treinado e doutrinado. Está mudando muito isso, né? Vem falando aí, principalmente na live, aquela live muito legal que fizemos com o Dr. Francisco de Biasi, né, que a gente falou sobre, né, a visão holística, essa integração. Então isso está mudando hoje, né? Mas por muitos anos ficou muito comum aquela questão, né, terapia é coisa de doido. Não, gente, terapia é questão que você olha e trabalha essas questões, esses aspectos psicológicos, emocionais, né? Então a terapia permite isso. Né? Aqui é o trabalho que eu deixo de sugestão para você. Se você já faz algum tipo de terapia, legal, use o que você já usa, já trabalha, para trabalhar essas questões e olhar as suas sombras. Né? A sombra vai ser uma grande fonte de pesquisa para você aprender a olhar para dentro, né? E começar a entender a natureza das suas escolhas. Né? Terapia que a gente trabalha, quem não tem nenhuma ou quem já tem alguma e gostaria de integrar, terapia que a gente trabalha é a HQI, homeostase quântica informacional, né, que é uma técnica que permite você trabalhar as suas questões emocionais, né, as informações que existem no nível da sua consciência, tanto aspectos mentais, como crenças, condicionamentos, hereditariedades e pensamentos, como também as emoções. Então a ferramenta, né, HQI, permite você levantar esses fatos, levantar os traumas e eliminar esses sentimentos. Então quando você se depara com uma criança interior, você consegue fazer uma análise de forma neutra, sem culpa, sem julgamentos, né? Quem não conhece, quem já conhece pode praticar, seguindo um pouquinho do que a gente falou aqui. Quem não conhece ainda, fica o convite. Amanhã a gente vai ter um evento em plataforma fechada, um Conversando sobre HQI. É um evento gratuito, onde nós vamos passar todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e a apresentação da técnica, onde você já sai praticando, você já consegue pôr na prática tudo que a gente falou aqui, né? Então fica o convite para vocês, quem ainda não conhece, pode me chamar no privado. O encontro será amanhã em plataforma fechada. Quem quiser participar tem que me chamar no privado para poder realizar a inscrição. E lá a gente vai interagir bastante. Eu vou ensinar a técnica para vocês praticarem. Quem já conhece já pode pôr em prática tudo isso, né?
Então a ferramenta, nós temos esse evento gratuito amanhã. Quem já é nosso aluno, né, já conhece a técnica, quem já passou por palestras, quem já fez o curso, atendimento, pode usar a ferramenta para trabalhar essas questões que a gente vem abordando aqui, né? E quem já tem uma outra terapia, que já, né, já se sente familiarizado com ela, pode usar a sua ferramenta e aplicar com esse conteúdo. Quem já tem a ferramenta e quer conhecer a HQI não contradiz nenhuma crença, técnica, religião ou metodologia que você já pratica, que você já usa, né? Muito pelo contrário, você pode integrar, vai estar sempre aí potencializando os resultados. Fica o convite, pode participar também. Quem quiser aprofundar em mais assuntos, tem no IGVT, do meu perfil do Instagram, tem várias aulas lá, tem muito conteúdo com vários temas. Quem gostou do tema de sombra, fica a dica aí de 2 lives que eu já fiz de sombras. Tem a aula 1 dessa maratona desse mês, que é a Introdução às Sombras. Fica a dica também da autossabotagem. A live de autossabotagem também ficou muito legal e tem a ver um pouquinho com as sombras. Hoje eu falei muito sobre a questão das escolhas. Quem quiser aprofundar no tema escolhas, né, entender os aspectos que está por trás da natureza das nossas escolhas, tem 2 lives lá muito legal. Também uma fiz com nosso querido amigo Paulo, que eu vi que ele entrou aqui, Vibra Quanto. Um abraço, Paulo. Tem uma live maravilhosa aí que eu fiz com o Paulo. A gente falou sobre escolhas conscientes. Lá também tem um conteúdo muito legal, vocês podem assistir, voltado para escolhas conscientes. E tem uma live sobre destino, né? Uma live também que ficou show de bola, está no perfil do IGVT. A live sobre destino, a gente falou bastante também nessas 2 lives, então, sobre essa questão da tomada de decisão, né? Então, uma live com o Paulo e a outra que eu fiz sobre destino. E quem quiser aprofundar, né, e saber quais são os aspectos aí que influenciam na questão de criar realidade, onde a gente vai falar todos com mais detalhe cada tema, porque dá brecha para falar muita coisa, né? Então nós temos uma comunidade online, que é a comunidade Criando Destino. É uma comunidade criada com muito carinho recentemente, onde dentro dessa plataforma, vocês membros terão acesso a aulas exclusivas, onde a gente vai desenvolver ali uma linha de raciocínio, pegar vários temas variados e, por ser uma comunidade de destino, que tal vocês criarem também as aulas de vocês? Então, todo mês tem aula exclusiva para os membros, há algumas aulas com conteúdos que eu vou trazer, aulas de convidados, e por ser a questão do destino, que tal vocês criarem o destino de vocês, né? Então, todo mês vão ter aulas de acordo com o que vocês escolherem. Então vocês lá vão fazer uma votação entre os membros, escolher o tema, e eu vou preparar uma aula exclusiva dentro do tema que vocês trouxerem dentro da plataforma. E as aulas são ao vivo e ficam gravadas dentro da plataforma para os membros participarem, né, e reverem as aulas quando quiserem. E tem algumas outras vantagens, tem algumas outras surpresas muito legais dentro da plataforma. Quem quiser fazer parte, tem o link na bio do meu Instagram, né? Você pode clicar lá e acessar a plataforma gratuita aí por 7 dias, a mensalidade dela. Depois, se você quiser dar sequência e continuar na comunidade, a mensalidade dela é R$ 44,90, e você ainda, fazendo parte da plataforma, ainda tem uma garantia aí de mais 14 dias ainda para você, né, verificar e ver se deseja permanecer, né? Então é uma plataforma com muito carinho, feito com conteúdos para vocês. Do HQI, quem quiser conhecer a técnica, então fica o convite, pode me chamar no privado. Okay? Temos ainda alguns minutinhos aqui, antes de encerrar, vou deixar aberto para ver se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não tiver, eu vou encerrar, vou ver se eu deixo salvo aqui a live. Daqui a pouco eu vou estar dentro da comunidade do Destino, vai ter uma aula hoje às 20h30, tá? Tem aula dentro da plataforma, então quem não é membro ainda dá tempo, você pode clicar lá e participar da aula de hoje. E semana que vem temos a aula, deixa eu ver na minha agenda não está por aqui, mas se não me engano é terça-feira que vem, a aula 3, a gente vai falar então sobre a sombra coletiva, né?
Deixa eu ver, a Raine está fazendo uma pergunta aqui. Henrique pensa na situação contrária. Os pais que se separaram e a mãe decidiu reatar o casamento pelos filhos, deixando isso claro para eles. E com o tempo percebe-se que a escolha da mãe a fez. Bom, essa aí também, claro que tem que avaliar no ponto de vista da criança, mas vou usar um exemplo aqui superficial de como que isso pode gerar uma sombra no reatar. Ela trouxe o exemplo aqui de que a mãe decidiu voltar pro marido, né, por causa dos filhos. Depende de como que as crianças, como que os filhos vão observar. Ela perguntou aqui, onde isso influencia nos relacionamentos dos filhos no futuro. Gratidão, Raine, pela pergunta. Então isso vai depender muito do ponto de vista de como que as crianças fizeram uma análise desse movimento, né? Primeiro, a gente fez uma análise aqui do que eu falei antes, da criança se culpando pelo término. Agora aqui a gente tem uma situação oposta. A mãe reata o casamento por causa dos filhos. Aí vai depender de vários fatores. Um deles que pode afetar de forma negativa é o seguinte: essa mãe ficou feliz depois que ela voltou? Se ela ficou feliz, tranquilo. Agora imagina a seguinte situação: a mãe volta por causa dos filhos. E aí a mãe passa uma vida infeliz do lado do marido. E os filhos assistem isso e têm consciência que a mãe voltou por causa deles. Aí depende de como que vai ser os cálculos que a criança vai fazer. Se ela chegar à seguinte conclusão, minha mãe se sujeitou a uma vida infeliz por nossa causa. Ou seja, eu sou culpado pela infelicidade da minha mãe, né? Isso pode gerar também consequências negativas. Se a criança se culpou porque a mãe teve uma vida infeliz por causa delas, que a mãe se sacrificou por causa dos filhos, ela pode repercutir isso em vários padrões na vida. Ela pode crescer e virar aquela pessoa que faz tudo pelos outros, que se doa, que se sacrifica, que está sempre buscando se punir com sacrifícios para poder compensar os sacrifícios da mãe, né? Ela pode ter um relacionamento infeliz para se punir no relacionamento, para poder equilibrar, né? Para poder estar sempre ali. É como se fosse uma dívida que a criança tivesse com a mãe, né? E ela está buscando sempre esses movimentos para vivenciar em momentos da vida dela, para que ela vivencie o que a mãe vivenciou, né? Para ela estar ali sempre buscando se equilibrar, né? O que a mãe passou. Então, uma das repercussões que isso pode ter no futuro para essa criança seria uma dessas questões, né? Claro que isso aqui é uma análise superficial com uma das possibilidades, né? Dentro da comunidade de destino mesmo a gente vai falar bastante ainda, né? Que a comunidade é recente, ainda vamos trazer bastante conteúdo, mas essas ramificações, né? De linhas de destino que a pessoa pode vivenciar, e cada variável vai levar ela a um destino diferente, né? Nessa aqui, uma análise mais superficial, uma das linhas do destino que ela poderia vivenciar seria uma questão dessa, embasada nesses aspectos, né? Um dos mitos aí que ela iria trazer para a realidade dela, né? Então essa seria uma análise assim um pouco superficial. Claro que dependendo sempre da variável, mas essa criança ela pode, se ela já é um adulto hoje, ela pode, para ela ver na individualidade dela como que isso repercutiu, fazendo essa seguinte análise, né? Ela pode verificar como que foi a observação dela com esse movimento da mãe voltar para o pai, né? Como que ela codificou. Mas, dica pessoal, não ela agora adulta, que agora ela já entrou com várias questões, vários conceitos, o mental racionalizando, né? Você tem que perguntar sempre para aquela criança lá, né? Para aquela criança, sempre analisando o ponto de vista daquela criança, com as informações que ela tinha naquele momento, para não sabotar o resultado. Se a gente pergunta para o adulto hoje, é claro que ele vai falar, não, isso aí estava tudo certo, estava tudo bem, né? Então você pode analisar tanto pelos resultados práticos, né? Se a pessoa está feliz no relacionamento, ela consegue ter uma boa convivência, ela se relaciona bem, ela está satisfeita com o relacionamento dela. Se na prática é isso que ela vivencia, tranquilo. Se não, o ego pode justificar o que quiser, né? Contra fatos não há argumentos. Então ela pode vivenciar ali, verificar qual o resultado prático que ela está vivenciando. E o outro ponto que ela pode analisar, né, também, tanto dos resultados na prática, como também no ponto de vista da criança, como que ela repercutiu.
qual foi a conclusão que aquela criança chegou. Ok? Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver. Eu acho que não dá tempo, falta 2 minutos. Então, eu vou deixar aqui as considerações finais, agradecer vocês aí mais uma vez aí pelo carinho, pela participação de vocês, né? Gratidão imensa a todos aí que estão nos acompanhando, né? Fica o convite, quem quiser conhecer a HQI amanhã, quem quiser conhecer a plataforma do Destino, tem o link aí. Às 20h30 estou entrando ao vivo para a nossa aula na plataforma. E fica aqui o beijo carinhoso. Se teve alguma dúvida, se teve algo que ficou confuso, fiquem à vontade em me perguntar. Tá? Na medida que eu tiver um intervalozinho aqui, vai ser um prazer responder vocês. Tá? Então fiquem à vontade de me chamar no privado, de fazer a pergunta de vocês. Né? Talvez a pessoa ficou ali com vergonha de fazer uma pergunta ao vivo. Né? Pode me chamar no privado, que eu vou ter um prazer em estar respondendo vocês. Espero que tenham gostado. Compartilhem com vocês, com os seus amigos, a gravação. Se vocês gostaram do conteúdo, se é válido para alguém, compartilhem aí, né? Deixem comentários, é muito importante para mim saber como que está o conteúdo para vocês, se gostaram, dicas, sugestões, né? É muito importante aí a opinião de vocês, para sempre estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, depois que eu salvar lá, deixe o comentário de vocês, falando o que vocês acharam, compartilhem com os amigos que possam se interessar pelo conteúdo, e dúvidas podem perguntar também lá no comentário, que eu posso deixar uma descrição, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro, né? Então, se for algo que pode ser aberto ao público, perguntem lá nos comentários, que eu vou tendo prazer em responder vocês. Se for algo pessoal, pode me chamar no privado, né? E deixar aí a dúvida de vocês, que na medida do tempo eu vou respondendo a todos, ok? Beijo carinhoso, gratidão a todos e até a próxima. Já coloca aí na agenda aí, terça-feira tem a sombra coletiva, hein? Aguardo vocês até lá. Beijo!